Muito bem, boa noite a todos. Aqui, Luiz Felipe Cortoni, como alguns já me conhecem. Eu sou consultor para as coisas do comportamento humano e da saúde mental no trabalho faz 34 anos. Já fui professor da Fundação Vonzolini, que nos recebe hoje aqui nesse trabalho, não é? Antes de iniciar, queria agradecer ao meu amigo e parceiro Roberto Marques, que deve estar com a gente, né, que me fez esse convite para conduzir essa discussão aqui com vocês. Mandar um alô também para os outros professores da Poli e USP, né, também parceiros, o Mauro Zibovícios e o Mário Salerno. Como vocês estão vendo nessa primeira imagem, essa nossa conversa aqui faz parte dessa iniciativa da Fundação Vonzolini, que, para quem não conhece, é administrada, digamos assim, o professor Roberto Marques é um dos diretores, pelos professores da Poliprodução, não é? Então, essa iniciativa da Fundação, ela começou online por conta, obviamente, né, dos cenários e deve continuar ao vivo, segundo as pretensões aí que o Roberto Marques me contou. Portanto, mais webinars como esse, né, alguns já aconteceram e outros virão, tá certo? Muito bom, eu vou falar e vou deixar um final para a gente fazer perguntas, tá? Porque eu gostaria de escutar um pouco vocês depois da minha fala, tá? Então a gente entra nessa do chat aí de fazer algumas perguntas e respostas, tá legal? Bom, o tema de hoje, como vocês sabem, é a volta ao ambiente de trabalho na empresa, The Day After. Estou parafraseando o famoso filme, tá certo? Onde eu quero fazer algumas suposições e sugestões, hein? Aqui já tem uma primeira provocação para vocês, suposições, porque acho que neste momento ser um guru, ser um visionário e dizer o que vai nos acontecer realmente é muito ousado. Então eu prefiro trabalhar muito mais no realismo e não, como já disse várias vezes, no otimismo e nem no pessimismo, tá certo? Portanto, o que eu vou trazer a vocês é algumas análises e discussões, né, sobre as condições, e eu gosto muito dessa chave, já vou explicar melhor para vocês, biopsicossocial das pessoas para retornar ao ambiente de trabalho, né, considerando o nosso famigerado cenário do Covid-19. Significa que algumas ideias eu já apresentei por aí, elas foram revistas, revigoradas, algumas foram de fato ratificadas, né? E eu acoplei um pouco já a proximidade com o retorno para discutir com vocês. E nesse sentido, vou apontar algumas sugestões, né, para empresas e líderes que podem ser consideradas nesse retorno das pessoas a um ambiente de trabalho, tá bom? Eu acho que as minhas sugestões, elas são o final de uma análise que nós vamos fazer aqui juntos. Então, a nossa trajetória aqui vai de um passado, obviamente, recente, né, 3 ou 4 meses, nós estamos falando, onde todos vivíamos no conhecido, estávamos adaptados e tudo coerente na nossa vida. De repente, explode a mudança, que a gente vai falar um pouco sobre ela, e o presente se mostrou, né, dentro do isolamento. Alguns medos apareceram e algumas ressignificações da nossa vida também. E vamos olhar para o futuro, para um novo ambiente, né, com olhos de incerteza, de novas exigências, enfim. Essa é a trajetória que eu vou fazer, falando um pouco de pessoas e falando de vida e falando de trabalho. Bom, as lentes, eu gosto sempre de começar dizendo qual é o nosso viés, entendeu? Para onde eu estou olhando e com que lente eu estou olhando, né? A primeira, vários de vocês conhecem, é essa chave das 3 dimensões humanas, né, do homem, que é as dimensões biopsicossocial. Gosto muito dessa chave porque ela engloba de uma maneira
completa, não é? O ser humano. Alguns vão dizer que está faltando aí a dimensão espiritual, mas para não causar muita polêmica, vamos ficar um pouco mais no âmbito da ciência, tá certo? A minha compreensão sobre isso e como eu tenho visto, né, a questão é a questão do equilíbrio e do desequilíbrio. Né? Então, o equilíbrio entre essas três coisas nos dá uma vida provavelmente saudável em todas essas dimensões. Né? O desequilíbrio ele é constante, né, nessas três dimensões, mas a nossa maior preocupação tem que recair sobre o desequilíbrio prolongado. Esse sim, preocupante, não é? Qualquer um que seja uma doença física, seja um compromisso psicológico muito grande, ou seja, a questão dos nossos relacionamentos sociais, que, por exemplo, nesse momento de isolamento, estão em xeque, tá certo? Uma outra noção que eu gosto muito, já que a gente vai falar sobre trabalho, é a noção de vínculo. Tá? Ela, para mim, é central na questão que a gente vai discutir do retorno ao trabalho, ou melhor, ao ambiente de trabalho, tá certo? Porque trabalhando, a maior parte de nós está. Não é? Então, a questão do vínculo, para mim, é crítica. Tá? E eu vou tentar simplificar. É como se fosse um contrato psicológico, tá certo? Não é o contrato aquele que todo mundo assina, sendo PJ ou CLT, com a empresa. É um contrato psicológico, né, entre você e uma empresa, tá? Que envolve normalmente uma equação de dois lados, tá certo? O teu, que diz o que eu quero dessa empresa, o que eu estou disposto ou não a dar para ela, e o quanto que eu posso ampliar os meus limites de desenvolvimento, de carreira, enfim, profissionais no sentido amplo, tá certo? Pelo lado da empresa, se coloca a ideia de que, tá bom, o que é que a gente quer de você se você vier, o que é que nós estamos dispostos a dar, quer dizer, quais são os nossos limites também, e quais são as condições que nós temos para você permanecer aqui. Quer dizer, se você entrar, nós te queremos aqui, portanto, ficar aqui. Tá? Então, veja que a saída dessa equação, não é, nos dá a força do vínculo, não é? Se as coisas que eu quero, estou disposto a dar, e a empresa quer também e está disposta a receber, o vínculo vai se formando. Né? E eu escolho, falo, tá bom, vou ficar aqui e vou experimentar. E veja que daqui para frente, né, depois do contrato estabelecido, o vínculo vai ser frequentemente revisitado, né, em condições, vamos dizer, favoráveis ou não. Por exemplo, numa grande mudança dentro da organização, obviamente, a gente sempre pensa, os que trabalham ali pensam no vínculo com aquela empresa, se ele vai continuar ou não, para dar um exemplo simples de pensar a questão do vínculo. Mas eu volto ali na frente para a gente falar mais sobre isso. Então, a trajetória recente de quem trabalha em uma empresa foi do passado, como a gente falou, estava na empresa, um ambiente de trabalho, tinha uma equipe, trabalhava num grupo, tá certo? Uma vida de trabalho conhecida, nos extremos era adorada por alguns e detestada por outros, certo? Isso passado, como eu disse, há 3 ou 4 meses atrás. Né? No presente, agora em casa, de home office e com família, para alguns, obviamente outros estão sozinhos, né? Um ambiente, um momento adverso para alguns, não para todos, com exigências que são estressantes, inéditas e até cômodas para outros. Não é? E o futuro, que será na empresa, né, no retorno, a condição de trabalho na empresa, por exemplo, né, no ambiente de empresa, está em construção, tá certo? A gente, de fato, não tem como dizer como é que isto vai acontecer. Algumas empresas já estão em construção para esse retorno. Estou falando aqui, sempre gosto de reafirmar, que se trata daqueles que trabalham, não é, em home office, não é, que saíram do ambiente de empresa, porque há vários que estão trabalhando, principalmente naquilo que é considerado essencial, há vários trabalhando, tá certo? Algumas fábricas funcionando, hospitais, como todo mundo sabe, funcionando, enfim. Alguns continuam nos seus ambientes de trabalho, tá certo? Muito bom, vamos falar um pouco desse passado, né? Vou voltar então à noção do vínculo, tá? Aqui peguei um exemplo de um outro autor, que por sinal
O Roberto vai ficar bravo comigo, eu não dei o crédito aqui. Mas é do Marco Antônio Garcia, do Marco Garcia. Aqui trabalhei a ideia do vínculo para você ver. No passado, os vínculos estavam estabelecidos, não é? Eu peguei uma forma de entender que o Marco usa bastante, o Marco Garcia Oliveira, que é operar com essas três variáveis, né? O conteúdo do trabalho, quer dizer, aquilo que me é mais caro no trabalho, ou seja, a minha realização, o significado que ele tem para mim, o trabalho que eu faço, que eu gosto, tá certo? Para aqueles que são mais antigões, como eu, o topo da pirâmide do velho Maslow, tá certo? E os condicionantes de trabalho, ou seja, aqueles que são mais básicos, ou seja, a segurança no trabalho, as condições de trabalho concretas, quer dizer, sala, equipamentos e etc., tá certo? As relações, né, dentro do ambiente de trabalho, e, por fim, o ganho. Né? A gente sempre separa um pouco o ganho, porque ele tem um impacto diferente, né, diferenciado nessa questão da vinculação. Então, você vê aí uma brincadeira aqui que o Marco faz, que é, se tiver tudo ok, você tem um vínculo de realização. Não é? Aí você está vendo algumas variações, quer dizer, se o conteúdo do trabalho está ok, os condicionantes também estão ok, mas o teu ganho não, provavelmente você está numa vinculação meio frustrada, digamos, com essa organização, porque está operando, está dando, mas não percebe que não recebe aquilo que gostaria ou deveria. E assim a brincadeira segue, tá certo? O conteúdo está ok, o condicionante não, o ganho não, então você é um idealista, como os professores, por exemplo, universitários, meu amigo Roberto deve se ver nessa situação aqui. Um vínculo do tipo masoquista, obviamente, não está nada bom, e pior que tem alguns que estão lá e vivem e gostam, né? Por isso, masoquista. Um outro vínculo interessante é esse, onde condições e conteúdo do trabalho não estão ok, né? E, no entanto, o ganho é muito bom, portanto, isso gera um vínculo de dependência muito, muito grande, tá certo? Ou quando o significado, o conteúdo mais profundo do trabalho, a realização não está acontecendo, mas os condicionantes estão ok e o ganho está ok, você tem uma certa acomodação, se eu puder falar desse jeito. Isso tudo para explicar, de novo, para reforçar um pouco a ideia do vínculo, tá certo? Como ele é importante. Pensem, por exemplo, essas figuras aqui vinculadas e o que isso significa em termos de performance, por exemplo, de cada um deles, tá? Portanto, a gente tem um ambiente de trabalho com rotinas conhecidas, tá certo? Equilíbrio nas diferentes formas de vinculação. Não é? Deixa eu só mexer numa coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Não sai. Muito bom. Bom, aí a mudança, tá certo? De repente, então, estava tudo conhecido, estava tudo supostamente controlado, a mudança, né? E achei essa frase da Sandra Colombo muito boa, quer dizer, o tempo histórico e coerente para cada um de nós foi interrompido, não é? A gente vinha numa sequência, numa sequência muito mais cotidiana, repetitiva, etc. Outros não, mas todos nós, com o nosso tempo, digamos assim, mais ou menos na mão, tá certo? Sabendo mais ou menos utilizar esse tempo, mas tudo para nós dominado, não é? E isso foi abruptamente interrompido. Então, o processo de mudança, por um lado, que era o cotidiano conhecido, repetitivo, seguro, dominado, de repente desaparece. Né? Se transforma em um sem número de exigências novas, inéditas, tarefas, que são coisas incompreensíveis, desafios e novos sentimentos, e a nossa vulnerabilidade e fragilidade ficou exposta, visível, indiscutível. Não é? Todos nós, de alguma maneira, que optamos por ficar de fato em casa, trabalhando ou não, a gente sentiu e teve alguns sentimentos que eu vou nomear já já, mas principalmente a história da vulnerabilidade, tá certo? Vou usar uma expressão do Pino Varchetto, um italiano,
que disse, lá da Itália, ele é milanês, disse, olha, fomos levados por um torpedo. Não é? Então, me lembro, eu, por exemplo, da minha experiência pessoal, na quinta-feira eu fui ao médico, fiz algumas outras coisas, eu e minha mulher fomos no supermercado, voltamos e pum, acabou. Não saí mais de casa depois disso. Eu tenho saído de vez em quando, dou uma voltinha de carro só para ver como vai o mundo, tá certo? Então, a gente foi levado por um torpedo para uma realidade imperativa, agressiva, estranha, desconhecida e de difícil domínio, tá certo? Um desarranjo completo na nossa vida. Relações pessoais, relações de trabalho, projetos de vida, cotidiano e rotina, tudo desarranjou, não é? Nesse momento, se você for pensar, este arranjo mais concreto, algumas coisas já se encaixaram, não é? Por exemplo, lidar com as coisas de casa, né? Mas, como eu disse a vocês, não é? A nossa vulnerabilidade mostrou os medos nossos reais, né? Alguns de perder o emprego, outros de comprometer a sua sobrevivência, o padrão de vida, não é? Outros de adoecer, né? Outros até de morrer, porque é concreto, não é? A gente está saindo, e quem sai está saindo todo com uma parafernália exatamente porque quer evitar o adoecimento ou a morte, tá certo? E alguns outros medos que muitas vezes a gente não fala, mas nem discute, mas que estão muito presentes, né? De a gente não conseguir sair dessa, de a gente ficar paralisado, de não conseguir controlar essa situação, de não chegar ao desejado, de não conseguir enxergar uma saída, minimamente um futuro, certo? Então, eu acho que medo simboliza bem todo o nosso sofrimento nesse período. Por outro lado, a mudança, né, trouxe também oportunidades da gente redescobrir ou ressignificar algumas coisas, né, valores pessoais, crenças, identidade profissional, não é? Projeto de vida, relações online, né, muitos dizem, isso não é possível, isso não existe, no entanto, está todo mundo se relacionando, olhando para as telas, né? Por exemplo, eu estou aqui olhando para a tela, não estou vendo ninguém, é a coisa mais difícil do mundo, essa história de ficar olhando, sabendo que tem umas 50 pessoas do outro lado e eu não estou conseguindo ver ninguém, tá certo? Casa, rotina, pessoas, relações, home office, isso tudo houve a oportunidade de repensar essas coisas, tá certo? Tenho pessoas que estão assistindo aqui que estão atendendo, por exemplo, pacientes em terapia online, né? E com a quase certeza de que quando voltar, alguns não vão querer ir a consultórios, por exemplo, entendeu? Ou seja, muita coisa que era crença, que era valor, que era preservado, houve a oportunidade de rever, não sem sofrimento, não é? E eu acho que uma coisa que principalmente veio à tona foi o humano, o lato sensu. Se sobressaiu, mudou a importância para nós no olhar, na preocupação, no cuidado comigo e com o outro. É mais ou menos como aquele que recebe um diagnóstico meio complicado, né? E na hora, então, se preocupa mais com si mesmo, né? Recebe um diagnóstico de uma doença terminal, coisa que vale, né? Então, acho que nesse sentido o humano se sobressai, né, para a gente e mudou a nossa forma de ver. E eu quero insistir nisso, principalmente para sensibilizar as empresas nessa questão, tá certo? Bom, algumas certezas ficaram claras, como eu já disse, nossa vulnerabilidade, finitude, necessidade de mudar estão postas, estão colocadas, né? E principalmente de que ninguém será, nem sairá o mesmo, ou a mesma dessa experiência de isolamento social, tá certo? Isso nós temos certeza, ninguém volta. E eu não gosto dessa expressão que está sendo usada, e eu estou opinando, né? Acho que é para isso que a gente está aqui. Eu não gosto dessa expressão, o novo normal, uma tentativa de voltar para a normalidade, né? Como se ela fosse saúde. Acho um pouco estranho. O novo normal é, de novo, a expressão da nossa necessidade de controlar o que vai acontecer. Está todo mundo perdido? Não, acho que não, não é? Porque a gente sabe que diante de sofrimentos extremos, né, ou
mesmo que não sejam extremos, o ataque externo que recebemos desse vermelhinho aqui do lado, e o interno, que foi como a gente está lidando com essa história, entendeu? Alguns estão sofrendo mais, né? Normalmente, isso nos mobiliza, tá certo? É um comportamento bem conhecido para quem estuda psicologia e sabe disso, tá certo? É uma espécie de combinação de estratégias cognitivas, emocionais, comportamentais, né? Que a gente põe à disposição desse ataque, tentando controlar, ou pelo menos minimizar, porque controlar, às vezes, é um delírio, tá certo? Ou, no mínimo, tolerar os estressores e os conflitos que a gente está vivendo, tá certo? Então, nesse caso, para quem é do ramo sabe, eu estou falando do coping, né? Não é da resiliência, hein? Isso é outra coisa. Isso aqui é psicologia, são das pessoas que eu estou falando. Portanto, a gente se mobiliza. É claro que aqueles que entraram em estado de choque e paralisaram, né, aos poucos começam a se mobilizar. Então, as diferenças de tempos aqui entre as pessoas também é significativa nesse caso, tá certo? Mas eu achei um ditado norte-americano que eu gostei bastante. Falei assim, olha, sob pressão, uma rocha se transforma em diamante ou em poeira, entendeu? Ou seja, eu estou aqui ratificando aquela minha ideia de que ninguém vai sair o mesmo desse isolamento, tá? Agora, as reações são as mais variadas possíveis, tá certo? Alguns se reconstroem, revisam, revisitam até relacionamentos, outros sofrem porque estão sozinhos. Alguns se atiram no desconhecido, e outros hesitam. Alguns repensam seus projetos de vida, outros não sabem como serão suas vidas daqui para frente. E, particularmente, uns exploram as novas exigências aí da forma de trabalhar e outros são tão desmotivados, apreensivos, ansiosos, não sabem o que fazer. A gente vai falar um pouco, então, nesta dimensão, saindo um pouco mais da vida e vamos mais para a dimensão trabalho, tá certo? Então, o nosso presente em casa, né, de home office com a família. Primeiro, o home office, né? Ele, no começo, foi uma euforia, tá certo? Nossa, o que houve de dicas de lá para cá, as redes sociais falando, levante, acorde cedo, pega o cachorrinho, como ele está aí, senta, vai, programa o seu dia, faça isso, faça aquilo, enfim. Tudo está sob controle. Aí, com o passar do tempo, se viu que não era essa maravilha, tá certo? Essa mistura de casa, família e trabalho deu muita confusão para muita gente, principalmente aqueles que tinham crianças pequenas em casa, tá certo? Comprovou que o trabalho à distância é possível, muita gente falou, puxa, dá para fazer, tá certo? Eu achei que não dava, que não tinha como, tal, não, dá para fazer. Alguns, inclusive, estão gostando, né? Porque despertou paixão em alguns, né? E indiferença, os outros, para mim, estou aqui, estou lá, não faz diferença. E alguns odiaram, falaram, não vejo a hora de voltar para o meu local de trabalho, tá certo? Melhorou, de fato, a qualidade de vida de muitos, para outros foi um caos. Para quem tem criança pequena, acho que entende o que eu estou falando. Uma outra coisa que o impacto no trabalho hoje do isolamento trouxe é que o significado e o sentido do trabalho para cada um está sendo revisitado e questionado. Não sei o que, mas as pessoas estão pensando que história é essa de trabalhar, já que eu estou trabalhando nesta nova modalidade. Que oportunidades isso me coloca, certo? O engajamento e o vínculo com a empresa se volatilizou um pouco, então aqui esta é a noção que eu vou visitar agora com mais profundidade. A ideia do vínculo se volatiliza um pouco, não é? A não presença de certas condições de trabalho, né? Vamos dizer assim, da pressão social, não é? Do trabalho, num ambiente, não é? A boa pressão, né? No sentido durkheimiano da questão, quer dizer, o constrangimento social num espaço, né? Me faz estar mais dentro, mais engajado, mais vinculado. O distanciamento volatiliza um pouco o vínculo, tá certo? A motivação para o trabalho mudou para muitos, né? Alguns encontraram bastante motivação, outros ficou difícil de engrenar, e
E alguns, obviamente, infelizmente, realisticamente, estão experimentando já uma certa precarização, diminuição de horário de jornada de trabalho, diminuição de salários e assim por diante, né? Então, garantido que as relações de trabalho e no trabalho se modificaram. Agora a gente vai ver, quer dizer, eu não tenho como saber, mas agora que a gente vai começar a perceber de como é que elas vão se refazer, tá certo? Agora, eu gosto da ideia de que, para voltar para esse novo mundo do trabalho, né, a gente vai precisar de um certo período de reabilitação, tá certo? Afetivo, emocional, né, relacional e profissional. Então, houve uma grande mudança em todos nós, com relação, como eu disse, ao trabalho, tá certo? Quer dizer, eu gostei dessa ideia de reabilitação, escutei isso daquela médica que é intensivista e que trabalha com pacientes terminais, se não me engano, aqui no Einstein, Antunes, se não estou enganado, Vera ou André Antunes, Ana Cláudia Antunes, então, meu ponto aqui me disse o que é o nome dela. Gostei da ideia de reabilitação, não é? Que a gente não vai poder entrar da maneira como estamos hoje no ambiente de trabalho, vai precisar de uma reabilitação. Muito boa essa ideia. Então, como é que fica, né? Então, vamos pensar um pouco essa ideia da revinculação do presente, quer dizer, como cada um está hoje na sua condição de home office, tá certo? E se revincular com o futuro não muito certo, né, em construção, com cheio de novidades que ninguém sabe quais são, tá certo? Um ambiente de trabalho que migra, né, do doméstico para o ambiente de trabalho, a casa, a empresa, enfim, a gente começa agora a reentrar, né? E por isso a ideia do revincular é importante, tá? Aqui estou somando, então, duas coisas. Uma que ninguém vai sair, e será o mesmo, como já te disse, né? Dessa experiência de isolamento social. E uma outra coisa que eu acho importante é que essa experiência de cada um está em processo, tá? De mudança. Ninguém virou a página ainda. E nem vai, porque na hora que entrar para uma outra condição de trabalho, recomeça um outro processo de mudança, que é um pouco a lógica da nossa vida, né? Vou andando de transformação em transformação, não é isso? Por isso, acho que a questão da revinculação é importante. Tá? E algumas coisas que me ocorrem, assim, o que é que a empresa pensa do empregado que está voltando? O que é que espera dele? Entendeu? Como é que estão pensando essa história? Não é? Como é que estão, por exemplo, administrando essa pressão entre a urgência das medidas sanitárias para o retorno, porque isso é uma coisa que não se pode deixar de fazer, pelo menos nas empresas sérias, tá certo? Versus as necessidades das pessoas que estão voltando. Estamos pensando nas duas coisas ou não? Né? Espero que sim, né? Por que a empresa deveria se preocupar com isso? Então, para mim, principalmente, porque o vínculo regula essas coisas aqui que, como você está vendo, são fundamentais para a organização, para a empresa e para os profissionais também, certo? A performance, a motivação, a satisfação, o engajamento, a felicidade, como alguns gostam de falar, não é, no trabalho, a construção da identidade, meu self, né, profissional, o atendimento de necessidades pessoais, a saúde emocional do trabalho, o vínculo regula isso tudo. Então, ele está no cerne disso tudo. Ele é o grande mecanismo de regulação dessas coisas. Isso significa que quando eu estou, por exemplo, com um vínculo mais volátil, mais frouxo, essas coisas todas se movimentam. Se o meu vínculo está naquela posição 100%, no momento em que eu estou mais realizado no trabalho, etc., isso tudo mexe comigo, tá certo? E faz eu produzir mais, e faz eu entregar mais, e me faz mais feliz, mais satisfeito no trabalho, tá certo? Então, estou querendo reforçar a potência dessa história, por quê? Porque revincular pessoas com a empresa nesse momento vai ser fundamental. Né? A questão não é só sanitária, né? Ninguém sabe como os empregados estão chegando. Por mais que a gente tenha contato, faça reuniões, etc. e tal,
você não consegue aprender de fato como é a experiência de cada um, tá certo? Por isso eu entrei naquela história lá no começo do vínculo, porque eu acho que um trabalho fundamental será fazer esta revinculação, como eu estou chamando. Não é? As ações da empresa nesse momento de retorno ao ambiente de trabalho refletem a sua postura, seus valores, seu posicionamento e o seu entendimento frente ao cenário, ou seja, fomentam segurança ou confiança ou incerteza, receio e dúvida. Quer dizer, dependendo de como me posiciono nisto, e isso as empresas deveriam estar ligadas, tá certo? Quer dizer, se eu dou ou não importância para esse retorno e como eu dou importância, isso tudo gera nas pessoas, né, algum impacto. E, fundamentalmente, que essas ações tivessem vamos dizer, como eixos principais a transparência, né, porque está todo mundo saindo de uma experiência bem difícil para começar outra bem difícil. Tratar adultos como adultos, entendeu? Não como crianças, não como idiotas, não é? Como adultos idiotas, que muita empresa gosta de tratar, e ter clareza do que vai acontecer, quer dizer, que tem a ver um pouco com essa história de transparência. Se o cenário será difícil, informe as pessoas que o cenário será difícil, entendeu? Quer dizer, aqui não é que isso vai, obviamente, preocupar as pessoas, mas vai tornar este lugar de trabalho um pouco mais seguro para que eu possa fazer um esforço na direção de superar cenários difíceis, tá certo? Eu acho que são, então, duas grandes frentes de revinculação. Uma delas é o que eu estou chamando de hard, ou seja, protocolos sanitários de todos os tipos, né? Uso de máscara, distanciamento, higienização permanente. Até a alimentação mudou. Estou vendo empresas que já estão entregando para aqueles que vão voltar, vão entregar tudo em caixinhas, não vai mais ter os restaurantes, enfim, o ambiente de trabalho vai ter distanciamento, vai ter divisórias. Fiquei pensando, né, outro dia, caramba, fizeram um esforço grande as empresas de fazer aqueles open spaces, né? Ou seja, trabalhar junto com todo mundo, mesas diferenciadas, locais coletivos, WeWorks da vida e etc, né? Agora tudo volta, não pode ficar junto, tem que separar, separa as pessoas, coloca os anteparos, enfim, bem complicado. E esse retorno é complicado nesses protocolos aqui que eu estou chamando de sanitários. Então. Por outro lado, os softs, né, que são as pessoas, né? Como vai ser a revinculação com uma nova empresa? Será que é uma nova empresa ou não? Opa, muita empresa descobriu o e-commerce, por exemplo, agora. Tá? E plantou o e-commerce para poder sobreviver. No entanto, isso deu certo. Portanto, essa empresa é nova, é diferente, já criou outros valores, etc. É preciso pensar nesse retorno, tá? O trabalho presencial, como é que vai ser daqui para frente, tá certo? Valores e propósito da organização, né? Continuam os mesmos, né? Para esse retorno. Motivação para o enfrentamento do cenário, como estarão as pessoas? Liderança, sempre foi um eixo crítico dentro das organizações. Eles são os líderes e as líderes que vão receber essas pessoas nas empresas, né? Novas exigências de comportamento, né? Necessidade de colaborar, produtividade, enfim. A agenda de revincular é uma agenda bem... Não, com isso estou querendo forçar a ideia de que não basta dizer, ó, voltou, começa tudo de novo, vai em frente. Não tem como. Pessoas não são as mesmas, a empresa não é a mesma. Tá? Então, eu diria, para fechar aqui o nosso papo, tá? Para líderes, um pouco dessas que todo mundo gosta de contar por aí, soft skills, tá? Criar espaços e tempos de conversas, tá? Ouvir, revinculação com colegas, né? Fazer uma espécie de check-in, né? Isso eu aprendi com uma profissional de branding que eu conheço faz muito tempo, né? Aprendi a história do check-in com ela. Conte a sua história, né? Conte a sua experiência de isolamento, sua mudança pessoal. É como se fosse uma sala de visitas, entendeu? Receba as pessoas, seus projetos, como é que ficou, tá? Escute, abra, né? Para a conversa, né? Então, aqui, a escuta, o acolhimento, a empatia, a proximidade vão ser fundamentais, né? Para você poder até saber o quanto que você vai poder exigir ou não, né? O líder, quanto que ele vai poder exigir ou não dessas pessoas nesse momento, não é?
assumir a própria vulnerabilidade, né, a sua humanidade, digamos assim, porque para o Covid não tem hierarquia, cara, então ele pega qualquer um, então não tem problema, não precisa contar histórias de super-homem, então, mostre um pouco como foi para você também, líder, passar por essa experiência, então. Fomentar a colaboração, o trabalho em equipe, acho que isso, essa revinculação com pessoas, né, aquela dimensão social, do biopsicossocial, eu acho que é uma das que melhor vai trazer a reabilitação, entendeu? Principalmente por dados culturais nossos, né? Nós brasileiros somos relacionais, né? Já dizia a, a antropóloga, que eu não vou lembrar o nome de novo, a Barbosa. A Lívia, meu ponto aqui me soprou. A Lívia Barbosa dizia: nós somos muito relacionais, né? Eu fico até pensando como será o retorno de beijos e abraços, né? Que tanto gostamos, né? No ambiente de trabalho. Vai ser bem estranho, né? Com máscaras e tudo. Muito bom. Celebrar contratos de desempenho com base nas novas condições de trabalho e, e as condições das pessoas. Quer dizer, por isso a história da escuta, do acolhimento, de saber como é que nós vamos tocar daqui para frente, quer dizer, criar esse espírito de coletivo, para mim é a grande chave da reabilitação. Para as empresas, principalmente, né, porque as pessoas ficaram muito isoladas, né? Então, acho que essa reconstrução do pacto, do pacto do contrato de desempenho e do pacto e dos pactos de relacionamento, para mim, são muito significativos nessa hora. Né? Para as empresas, fazer a preparação do retorno, uma espécie de sala de embarque, né, onde a gente recebe todas as informações para embarcar. Então, o que é que mudou, de como é que vai ser, comportamentos de prevenção, novas regras de convivência, assim por diante. Eu gosto da ideia dos rituais, tá? Eu gosto muito da ideia de ritualizar a revinculação e a reafirmação de valores, de propósitos e crenças, ou com novos valores, crenças, propósitos, envolvidos a partir da aprendizagem da empresa na crise, tá certo? Então, gosto da ideia de ritualizar mesmo, tá? Com música, com pessoas, com artistas, com o que for criativo, para que as pessoas possam entender um pouco que é uma passagem, né? Para começar um outro espírito. Minha amiga Eliana Sader e Fernanda Zardo também, que estão por aí, sabem bem o que eu estou falando. Tá? E promover ações de prevenção de saúde mental, tá? Para encerrar o nosso papo. Então é o seguinte: a gente sabe que depois não, já está em processo uma pandemia psiquiátrica, tá? Para dizer desta forma. Ou seja, é muito difícil você isolar os relacionamentos e que as pessoas não sintam coisas, tô certo, nesse sentido, e que algumas entrem em processos de doença mental, como depressão, como ansiedade, não é? Principalmente depressão e ansiedade. Alguns estão trabalhando até mais do que devia, então já se tem notícias de alguns casos, vários casos, não alguns, vários casos de burnout, mesmo o cara trabalhando em casa. As pessoas trabalhando em casa, tá certo? Então, nesse sentido, todos os protocolos que eu vi de receber pessoas davam uma atenção especial para a questão da saúde mental. Tá? Uma avaliação, ver como as pessoas estão, prover condições para que as pessoas possam recuperar a sua saúde mental. Parte delas vai ser naturalmente, outras vão precisar de ajuda. Tá? Nos trabalhos que eu tenho visto, há muita preocupação com a saúde mental das pessoas. Tá? E, portanto, volto para fechar naquela chave de entendimento. Quer dizer, esse desequilíbrio prolongado tá, de fato, afetando a saúde mental de vários. Tá certo? Portanto, eu acho que é uma boa oportunidade da gente pensar nisso. Não é? Mas não é só aquelas histórias de fazer mindfulness e fazer meditação e coisas do tipo. Eu acho que isso ajuda, né? Mais do que isso prevê, mas não cura. Então, eu acho que assim, podemos usar essas técnicas, tal, mas isso não cura.
Então, isso ajuda na prevenção. E eu acho que as pessoas vão chegar com processos já, alguns já avançados de doença mental. Tá legal? Então, para mim, este olho aqui precisa ficar bem aberto. Muito bem, meus amigos, era isso, tá? Eu vou abrir esses nossos últimos 15 ou 20 minutos aí para a gente conversar um pouco via chat, tá certo? Então, se alguém que tiver perguntas ou coisas que eu valha, eu... Ixi, já estou vendo aqui. Reinaldo. Não há, o Reinaldo Chaguri está me perguntando, quer dizer, Cleonice já falou que no trabalho, ela, em casa está trabalhando mais, é uma realidade de muita gente, viu, Cleonice, não tenho dúvida. Fernanda me ajudou com a Lívia Barbosa. Roberto Marques faz pergunta, mas a dele não vale, porque ele é o patrocinador oficial aqui, vai ficar para depois. As ações práticas, o Flávio, eu acho, o Cunha pergunta como revincular sugestões de ações práticas. Eu acho um recebimento diferente, empenhar os líderes para que recebam e conversem com as pessoas, um pouco na linha do que eu falei ali. A ID fala em reconstruir equipes, também acho. Então, os pactos de relacionamento, aí de convivência, né? Eu acho que isso é fundamental. Mônica pergunta como é que a gente pode preparar as lideranças para ficarem atentas aos sinais de doença mental nos colaboradores. Ixi, Mônica, isso aqui é uma coisa que é uma conversa que vai longe, mas eu não gosto nos trabalhos que a gente faz de saúde mental na empresa, eu não gosto de entrar e ficar dizendo para líderes quais são os sintomas, o que ele deve olhar, etc. Eu não entro por aí. Eu gosto, assim, perceber um sinal diferente, atenta e chega perto. Não gosto de ficar dando lista de sintomas e coisas que vale. O coitado já é pressionado o dia inteiro, para ele é difícil até fazer avaliação de desempenho, quanto mais ficar encontrando sinais de doença mental nas pessoas, né? Vamos ver. O Reinaldo Chaguri está me perguntando, você não acha que todas essas preocupações podem ser minimizadas ou até superadas com a vinda de uma vacina eficiente? Cara, não sei. Acho que não, viu, Reinaldo? Eu acho assim, a vacina nos cura, mas a marca fica. Manja, eu acho que você não é do tempo que a gente tomava as vacinas e ficava uma marquinha no braço durante uns 40 anos. Acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, tá? Vem a vacina, tá certo? Mas o medo continua, tá certo? Você tomou vacina, tira a máscara, começa a beijar, abraçar pessoas? Eu não sei, não. Eu acho que isso é meio complicado. Então, eu acho que vai ter um resto, né? Que ainda vai permanecer. Então, e mesmo que a vacina venha, Reinaldo, eu acho que a gente já é outra pessoa, tá bom? A vacina nos livrou do vírus, mas e tudo que eu aprendi, tudo que eu mudei durante esse tempo? Então, eu acho que isso ainda permanece. A Ana Marques me pergunta onde que a gente deve buscar as melhores práticas para os protocolos sanitários. Puxa vida, Ana, me manda um e-mail por aqui que eu vou te mandar um material que eu vi da McKinsey, que fez uma espécie de benchmark entre empresas, grandes empresas, o que elas estão fazendo. É uma coisa impressionante, Ana. É um PDF que deve ter umas 140 páginas. É impressionante, porque as empresas estão brincando, quer dizer, estão trabalhando desde saiu de casa para voltar até ir embora, entendeu? Todas as fases intermediárias, com todas as preocupações sanitárias, né, que isso deve ter. Agora, a única preocupação em soft que eu vi nesse material foi saúde mental. Tá? E mesmo assim, as empresas trabalham com saúde mental, ou têm trabalhado, porque, assim, independente do vírus, não é? Nós estávamos vivendo um período bem difícil de saúde mental dentro das organizações, certo? Muito difícil. A ponto da OMS, como vocês sabem, ter
ter trabalhado a ideia do burnout, né, que até então era uma síndrome sem muito contorno claro específico, já colocando o burnout agora em 2021 como uma doença relativa ao trabalho. Entendeu? Vai entrar na classificação internacional das doenças. Portanto, a gente está vivendo um cenário bem difícil de saúde mental. E eu vejo nesses protocolos que eu citei que as empresas estão assim, disponibilizando psicólogos para isso. É um pouco complicado isso, né? Porque você está dizendo, olha, é um problema teu, e eu vou te ajudar com isso. Agora, as condições de trabalho, né? A interferência no ambiente de trabalho, que de alguma maneira gera doença mental nas pessoas, ninguém mexe. Então, mexe só no artista, no cenário, não, como eu tenho dito. Não acho isso justo. Psicopedagogia ajudaria nesse momento, Ana? Não sei. Não tenho ideia. Rita. Oi, Rita. A Rita pergunta, Felipe, flexibilidade e autonomia são dois ingredientes que muitos ganharam e não vão querer perder. Muitos gestores vão ter que se acostumar com menos controle e mais suporte. Eu também acho. Mais suporte e autonomia, também acho, Rita. Eu acho que, como eu te disse, líderes vão ter que fazer uma transformação. Daria um outro capítulo, né, essa discussão. Líderes vão ter que repensar. Alguns deles, Rita, eu soube, através de gente de recursos humanos, por exemplo, é, histórias que são que não dá para contar quem, né? Porque é uma coisa de maluco, mas uma empresa, por exemplo, exigindo que as pessoas batam ponto em casa, né, no home office. Então, isso para mostrar que as crenças continuam duras, entendeu? Em algumas organizações, né? Que essa flexibilidade de horário de trabalho, etc., é, ainda não é algo que corre solto, mas eu estou com você. A flexibilidade e a autonomia ganhou peso, importância, e muita gente, né, cujo vínculo é um vínculo maduro com a organização, vai querer utilizar. Não esquece que muita houve muito abuso, né, durante esses tempos. Eu tenho uma filha que trabalha aqui em casa e vejo, às vezes, sabe, coisa extrapola os horários, como se tudo fosse normal, né? Casa não existe. Então, de fato, são coisas algumas bem complicadas. Gente que, como alguém falou, não sei se foi a Ana, alguém que falou, estou trabalhando bem mais em casa. É verdade, é verdade. Tony, alô, Tony. Você tem conhecimento de empresas que já estão desenvolvendo esses protocolos de retorno biopsicossocial no Brasil? Tenho. Eu vou fazer um outro webinar lá pelo INSPER, Tony, que e vai comigo a Luciane, não sei se ela está conosco por aqui, mas a Luciane Rezende, que é uma diretora de RH da Unilever, e vai contar o que eles estão fazendo lá e se preocupando com o retorno. Tony, eu acho um pouco inevitável, tá? A não ser que é empresa realmente não vamos qualificar, entendeu? Mas todo mundo tem que pensar num retorno mínimo que seja, tá certo? Bom, só para te dar uma dica, Tony, a Unilever, por exemplo, está dizendo o seguinte: isso eu soube pela Luciane, é, quando o governo disser, ok, está liberado, eles vão entrar 3 semanas depois, tá certo? Isso não está em protocolo nenhum, saiu do ar deles, da cabeça deles, da prevenção que eles têm com a questão, tá? Então, é mais ou menos isso. Também acho, até porque, né, o líder também vai ser difícil, porque ele vai encontrar as dificuldades dele, falou a ID, também acho. Roberto, oi Roberto, gostaria de receber esse material também, estou finalizando um manual de práticas. Ah, tá bom, mando sim, vai todo mundo, eu não sei nem se eu posso mandar, tá? Mas de qualquer forma, eu mando para vocês. Carolina, como é que você enxerga um alinhamento do alto nível de estresse com o alto nível de produtividade? Percebe alguma saída para um colapso coletivo? Nossa, Carolina, não sei. Acho que não. Acho que a gente é maior. Se cuidarmos um pouco de nós mesmos e a empresa nos cuidar um pouco, eu acho que a gente sai dessa numa boa. Só que o cenário que está se mostrando, no mínimo os cenários econômicos, como nós estamos vendo,
eles são bem críticos, certo? Vai precisar de um esforço muito grande, portanto, de gente afim. Tá? Por isso, cuidar de pessoas nesse retorno, para mim, é fundamental. Então, meu amigo Zé Caporal está me perguntando se o cenário de uma economia recessiva pode ajudar a explodir o que restou. Eu acho, viu, Caporal, eu acho que por isso eu acabei de dizer, eu acho que revincular de maneira forte é fundamental, tá? Porque o cenário é bem obscuro, né? E o cenário político, então, não vou nem entrar, nossa senhora, pior ainda. Quais as novas competências que a liderança e colaboradores precisam ter nesse novo formato? Caramba, perdi aqui. É... Então, eu acho que as exigências principais nesse momento é de cuidado e de saber lidar com pessoas, que não é um desporto nacional, tá certo, dos nossos líderes, para falar claramente, nós que trabalhamos com isso todo dia sabemos que não é um desporto nacional. E para mim, o lado mais crítico são as pessoas nesse momento. Eu não acho que é um viés, eu acho que equipamentos, produção de máquinas, de coisas, de condições de trabalho, são esforços que podem ser colocados em marcha. Agora, como vai voltar a força de trabalho, eu acho que é complicado. Tá? Ó, a Luciane está aqui conosco. O webinar no INSPER, Rita, não sei, ainda não marca, sou eu e a Luciane que vamos fazer, mas eu não sei ainda. Vamos tentar. Não, material da Unilever não. Não tenho autorização para. Aliás, nem tenho. Quem tem é a Luciane. A Eliana Sader me pergunta se eu acho possível iniciativas isoladas de reabilitação, seja em algumas áreas, ou só funcionasse a partir. Eu acho, Eliana, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Esse negócio de só um lado receber e outro. E, aliás, você está levantando uma questão bem crítica, né? Pode ser que isso aconteça, né? É bem provável que aconteça que algumas áreas mais iluminadas façam e outras não. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Ah, bem legal, hein? A gente conseguiu, acho que responder todo mundo. A Karina que me perguntou das novas competências, eu acho que é por aí. Tá legal, tá legal. Acho que é isso, não é? Legal. Bom, 2 minutos. Tudo bem, tudo dentro do que a gente estava esperando. Obrigado, muito obrigado, então, a vocês todos. Foi bem legal, apesar de não estar vendo as carinhas, tá certo? Estou vendo um ou outro. Agora sim estou vendo o Caporal, Dona Tânia Caporal também ali ao solar. Tá todo mundo saindo. Muito obrigado, valeu. Espero que vocês tenham gostado.